Muito bem, Vida e Saúde de volta. Hoje o assunto tá para as mulheres, mas você que é homem, que acompanha aqui, que tá sempre ligado no Vida e Saúde, não foge não desliga a TV não, porque você convive com alguma mulher, com certeza, seja em casa, seja no trabalho, e às vezes não, certamente é importante compreender assuntos relacionados à saúde dessa mulher. Bom, segundo dados do IBGE, estima-se que a síndrome dos ovários policísticos atinja cerca de 2,5 milhões de mulheres no Brasil. Gente, é muita gente. Olha, esse número salta para 100 milhões de gente no mundo. Mulheres, né? É muita gente. Agora, sendo essa uma doença tão comum, muitas mulheres ainda assim têm dúvidas sobre os efeitos dessa enfermidade no corpo e também na sua qualidade de vida, né? E a gente quer esclarecer quais são as causas, os tratamentos, os sintomas e tirar dúvidas aqui no programa de hoje. E por isso a gente convidou aqui a endocrinologista a doutora Melina Lanes. Doutora Melina, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Obrigada, tudo bem, graças a Deus. Que bom ter a sua presença aqui com a gente. Hoje tem muitas mulheres nos assistindo e às vezes, doutora, a gente vai no médico ou às vezes a gente cuida da família inteira e acaba deixando a nossa saúde meio de lado, vai empurrando com a barriga alguns problemas que a gente tem. E eu queria falar hoje, queria que a senhora falasse pra gente da síndrome dos ovários policísticos. O que é essa síndrome? Muito bem, Teru. Então, às vezes a gente recebe no consultório, né? A paciente, ela realizou um exame de rotina, um ultrassom, ela vê que tem cistos no ovário, né? Então, ela já vem, nossa, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, eu vou precisar fazer um tratamento, mas não é bem assim. As pessoas associam e acham, né, que a síndrome dos ovários policísticos ou a SOP é uma doença do ovário e, na verdade, ela é uma doença endócrino-metabólico reprodutiva, ou seja, que tem várias alterações associadas, o ovário é apenas um componente, tá? E dentre essas alterações tem 3 critérios, né, 3 alterações principais que ajudam aí a nortear o nosso diagnóstico, tá? A primeira delas é a irregularidade menstrual. Então, a paciente às vezes vem com uma queixa, né, de que, eu tô há muito tempo sem menstruar, ou a minha menstruação vem em pouca quantidade, de forma irregular. Então, esse é um dos critérios, tá? Outro dos critérios que pode ser através do ultrassom, essa alteração morfológica nos ovários. E o terceiro deles é uma alteração hormonal que nós chamamos de hiperandrogenismo, que é o aumento de alguns hormônios, tá, de característica masculina, e isso leva a algumas alterações. Então, a gente pode ver essa alteração clinicamente, que a gente vai estar discutindo mais para frente, ou laboratorialmente. Então, com 2 desses critérios, a gente faz o diagnóstico. Então, eu posso ter uma paciente com SOP e no ultrassom os ovários estarem normais? Eu posso, porque desses 3 critérios eu preciso apenas de 2. Então, para a gente não fixar só cisto no ovário é SOP, não necessariamente, é necessário uma investigação. Porque, como eu falei, o SOP vai muito além, né? Tem várias outras alterações associadas. Inclusive, né, uma mulher jovem e saudável, ela pode ter cistos no ovário sem nenhuma outra alteração associada. Entendi. Tá? É interessante, né? Porque a gente sempre pensa em ser um assunto assim do ginecologista, mas como a doutora falou, é um assunto bastante global e que vai também trazer consequências globais, como a gente vai discutir aqui no programa de hoje. Agora, o que será que contribui para o surgimento desse problema de saúde, doutora? Sim, nós temos alguns fatores associados, a gente não tem uma causa exata descrita, tá? Mas existem esses fatores. Então, tem o fator genético, tá? Então, a pessoa que tem história, né, de parentes aí de primeiro grau com SOP tem uma predisposição maior de desenvolver a doença. Temos fatores ambientais também. Então, uma dieta com excesso de calorias, ambiente obesogênico, tá? Fatores relacionados aí ao estilo de vida também podem estar associados. E também alterações na microbiota intestinal. Então, a gente sabe que os nossos
hormônios, né, ajudam na regulação e na diversidade da nossa microbiota e isso pode estar impactando também. Então, deixa eu entender o seguinte, além da questão hereditária, será que existiriam mulheres que têm maior predisposição para desenvolver a doença? Sim, existem mulheres que podem ter maior predisposição para desenvolver, mas eu acho importante a gente lembrar que genética não é destino, tá? Então, assim, com relação às mudanças, né, de estilo de vida, que eu citei aqui, os fatores associados, essas mulheres podem sim, vamos dizer assim, atuar preventivamente para não desenvolver esse quadro. Tá. Eu quero saber mais desse assunto, mas agora, doutora, vamos voltar ao problema, porque você no começo da nossa conversa aqui citou alguns sintomas, né? O atraso da menstruação e outras, o ovário policístico, o ovário contendo cistos, né? Mas a gente quer aqui levantar outros sintomas que podem indicar a síndrome do ovário policístico. Então, eu vou trazer aqui alguns sintomas que são bastante também genéricos. Esse aqui primeiro, ó. A acne. Sim, então esse sintoma está relacionado ao aumento desses andrógenos, né, que eu comentei anteriormente, nos critérios diagnósticos. Então, às vezes, a paciente vem, nossa, eu não tinha essa característica, né, não tinha acne, agora está surgindo, não era normal, pele oleosa, tá? A gente vai ver mais para frente queda de cabelo, aumento de pelos. Todos esses sintomas estão relacionados ao aumento desses hormônios que são os andrógenos, tá? Lembrando que é um conjunto, né? Não é porque a paciente tem acne que a gente já vai pensar em SOP, tá? Vamos pensar nas outras coisas que a gente vai... Tá, que a gente inclusive vai falar de algumas dessas coisas aqui. Olha esse outro sintoma aqui, ó. Alterações menstruais, como a doutora bem disse aqui, no começo da conversa. Então, pode ser aquela menstruação que não só falha, mas que de repente, doutora, vai trazer um fluxo irregular, às vezes muito, às vezes pouco? Exatamente. Então, muitas vêm com a história, né? Eu tinha minha menstruação, vinha num ritmo ok, e aí começou a ficar irregular. Eu comecei a não menstruar. Faz 2, 3 meses eu não menstruo, que é o que a gente chama de amenorreia. Ou ela evolui com um quadro de irregularidade, tá? Então, esse é um sinal que a gente deve estar atento também. Tá. Vamos a mais um sintoma aqui da SOP, ou Síndrome dos Ovários Policísticos, gente, assunto do Vida e Saúde de hoje. Olha, achei esse aqui, doutora, super pouco comentado. Eu sempre ouvi falar de acne e de alguns outros que a gente vai comentar aqui, mas queda de cabelo é bastante inespecífico para essa questão. Exatamente. Então, por isso que a gente olha globalmente o paciente, tá? Então, principalmente agora, na época de Covid, por exemplo, que também está associado à queda de cabelo, a gente recebe muitos pacientes com essa queixa. É uma queda de cabelo com padrão feminino, que a gente fala, que começa aqui do centro da cabeça. Então, tem algumas características, tá? Mas pode estar associado também devido a esse quadro de hiperandrogenismo. Tá. Olha aqui, outro sintoma que a gente quer trazer aqui para você prestar atenção, a infertilidade, dificuldade para engravidar. Vou até trazer aqui a nossa modelinho com um teste de gravidez negativo. Então, além de estar sofrendo com vários outros sintomas, essa pode ser uma frustração bastante marcante da síndrome dos ovários policísticos, né, doutora? Exatamente. A infertilidade, no caso da SOP, é a maior causa de infertilidade anovulatória, tá? Então, também é um quadro frequente no consultório, as pacientes procuram, né? Devido a essa dificuldade de gestação, elas não ovulam, né? Por isso que elas não conseguem engravidar. Então, também é um quadro aí para a gente estar atento. Olha outro sintoma aqui, gente. A gente está vendo aqui, olha, uma pessoa... normal, entre aspas, eu acho que todo mundo tem algum tipo de questão que pode ser tratada, que pode ser melhorada, mas eu vou trazer esse sintoma aqui que é pouco conhecido pelo nome, mas pela característica, hirsutismo. Pela característica você vai saber o que é, ó, doutora, eu vou trazer aqui, ó. Sim. Vou trazer, vem cá, ó. Então... A mulher fica preocupada com essa questão, doutora.
Sim, esse é um quadro também que causa bastante preocupação, porque é o aumento de pelos, só que em regiões características masculinas, tá? Então, no buço, no queixo, na região do mamilo, entre os seios, entre as coxas, nos glúteos, abaixo do abdômen. Então, são regiões que não são características femininas, né, de ter pelo, e sim masculinas também devido ao quadro de hiperandrogenismo. Tá. Tem mais uma aqui que eu quero trazer para vocês, gente, uma outra característica que é a obesidade, que aí, doutora, eu já não sei se é característica ou se seria até um fator de risco. Você vai me trazer essa questão aqui, mas que mexe muito com, não vou dizer autoestima da mulher, mas com a saúde, né? Em geral, saúde global. Exatamente. Então, existem algumas condições que podem estar associadas à SOP ou ser decorrentes dela, e uma delas é a obesidade, tá? Em média, né, 65% dos pacientes com SOP, ele tem um quadro de resistência à insulina, tá? Que é um quadro em que as células do nosso corpo não respondem à ação da insulina, então esse pode estar associado também. O paciente pode desenvolver um quadro de síndrome metabólica, então o aumento, né, da circunferência abdominal, problemas do colesterol, aumento da pressão arterial, aumenta, né, a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes. Então são todas condições crônicas que podem também estar associadas à obesidade, que podem estar aí relacionados com a SOP também. Por isso é uma doença tão importante, né? Não só na questão de prevenção, mas através do tratamento e das mudanças, a gente evitar que o paciente evolua para essas complicações. Pois é. Pois é. Agora é o seguinte, doutora, a gente passou aqui alguns sintomas bastante assim, que podem indicar, né, essa questão dos pelos em regiões que não são comuns das mulheres, queda de cabelos, a infertilidade, acne. Alguns sintomas são bem clássicos de problemas nos ovários, inclusive com a síndrome de ovários policísticos. Outros nem tanto. A gente trouxe só 6 aqui, mas existem outros sintomas. Como é que é feito o diagnóstico? A gente vai no consultório e só relata ou tem exames específicos que podem ajudar a fechar esse diagnóstico para começar um tratamento? Sim, das duas formas, tá? Então, primeiro, é preciso uma anamnese extensa, escutar o paciente, entender se ele tem fatores de risco, história familiar, tá? E o diagnóstico, a gente aponta aqueles 3 critérios principais que eu falei no início da nossa conversa. Então, também de forma complementar, a gente pede exames laboratoriais para fazer a dosagem desses hormônios e exames de imagem, no caso aí poderia ser o ultrassom para ver como está a morfologia desses ovários. Tá. Agora, doutor, o tratamento é bem importante que tenha continuidade, né? Às vezes a gente começa um tratamento, sente de repente a melhora de um sintoma, mas esse tratamento ele precisa ser um contínuo, né? Exatamente. Então, assim, com relação ao tratamento, né? Algumas coisas a gente comentou aqui, mas o que tem que estar na base, tá? Vamos dizer assim, o que vai de fato promover mudanças, né? Ajudar a paciente a voltar a ovular, prevenir com relação a essas complicações crônicas que eu citei anteriormente, é a mudança do estilo de vida, tá? Então, uma alimentação adequada, com pouca farinha branca, açúcar, evitar o consumo de alimentos industrializados, tá? Realizar atividade física, manter-se, né, dentro do peso que está adequado para você. Esses são fatores importantíssimos para o tratamento da SOP. Existem também tratamento medicamentoso a depender do objetivo dessa paciente. Então, se essa paciente tem o desejo de gestação, tá? Nós vamos por um caminho nesse tratamento, com indutor da ovulação, alguns casos até fertilização in vitro, tá? E existe aquela paciente que não tem desejo de gestação naquele momento, mas que ela tem sintomas que estão incomodando muito. A irregularidade menstrual, a acne. Então, a gente faz um tratamento medicamentoso direcionado a isso também.
É interessante, né, doutora? Porque a gente percebe que, às vezes, se tratar um problema só por conta desse objetivo, acaba que sendo assim, vai ser muito pontual, né? Enquanto que se a gente faz a mudança do estilo de vida e ainda trata de maneira pontual junto aos medicamentos e a orientação médica, a conduta médica, eu acho que os resultados também serão mais globais, né? Exatamente. Então, muitas vezes, né, a paciente se agarra só no tratamento medicamentoso, tem aquele alívio, né, inicial dos sintomas ou a remissão dele, mas se ela não faz as mudanças do estilo de vida, uma vez, né, que por alguma razão ela deixe de realizar esse tratamento, os sintomas voltam todos novamente, tá? Então, é preciso ter isso em consideração, que essas mudanças são essenciais para as pacientes no tratamento da SOP. Olha, doutora, quero te agradecer pela conversa aqui. As mulheres que assistem, que acompanham o Vida e Saúde, são mulheres que realmente estão dispostas a seguir um caminho diferente, têm buscado caminhos diferentes através de receitas, através da atividade física proposta aqui pelo programa. E eu acho que nunca é demais falar, né, que as mudanças são difíceis, principalmente no começo, né? Agora está chegando um novo ano por aqui e a gente faz aquelas resoluções, às vezes a gente espera, combina, né, com o parceiro, combina com o companheiro, vamos caminhar comigo todos os dias daqui para frente, vamos fazer atividade, vamos se matricular numa academia. Às vezes, essa mudança vai ter que ser trilhada da mulher com ela mesma. Ela precisa fazer um compromisso, né? Exatamente. Então, assim, aproveite, né, esse novo ano que estamos aí prestes a começar, marca consulta com o seu médico, faça os seus exames de forma regular e se proponha essas mudanças de forma preventiva. Se você apresenta algum desses sintomas, procure, né, fazer o acompanhamento, o tratamento correto, não esquecendo, tá, que essas mudanças, elas são essenciais. Tá certo. Quero agradecer aqui a doutora Melina Lanes por trazer informações preciosas aqui. Você aproveitou. Se você quiser conhecer mais do trabalho dela, acessa lá no Instagram, @DRA, doutora, DRA Melina Lanes, com 2 N's no final, .endócrino. Doutora Melina Lanes, .endócrino, lá no Instagram. Obrigada, doutora. Que Deus te abençoe e um feliz ano novo para você. Obrigada, feliz ano novo para todos vocês. Até a próxima. A gente faz um intervalo curto agora. Na volta tem papo sério aqui com o Dr. César Vasconcelos. Ele vai falar sobre como é importante usar o silêncio em momentos de conflito. Olha que interessante, será que você aguenta? Bom, e ainda hoje tem salada Waldorf aqui, que é a receita saudável e gostosa e festiva do Vida e Saúde. Volto já, gente.